Hoje o Floripa News abre com mais um episódio com a promessa de mergulhar fundo em um tema que agita os churrascos, os grupos de WhatsApp e as rodas de conversa pelo Brasil. Jair Bolsonaro, o ex-presidente que continua sendo uma força política avassaladora, mesmo estando inelegível até 2030. A pergunta que paira no ar é: será que existe um caminho jurídico para que Bolsonaro volte ao jogo e concorra à presidência em 2026? E como lidar com a narrativa tão comum entre seus apoiadores de que sua inelegibilidade veio de um julgamento político, movido mais por rivalidades do que por justiça? Para desvendar esse quebra-cabeça, o podcast recebe Wagner Fernandes, um advogado renomado e ex-desembargador de Santa Catarina, conhecido por sua expertise em direito eleitoral e por explicar questões complexas com a clareza de quem conta um causo no boteco. Com anos de experiência no judiciário, Wagner Fernandes promete guiar os ouvintes por esse labirinto jurídico, descomplicando leis, prazos e possibilidades, enquanto mantém a atenção de todos com histórias e analogias que conectam o mundo, do direito ao dia a dia do brasileiro. Antes de entrar nos detalhes jurídicos, vale a pena pintar o cenário. Jair Bolsonaro, mesmo após deixar o Palácio do Planalto em 2022, não saiu dos holofotes. Uma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, publicada em março de 2025, revelou que ele ainda teria 46% das intenções de voto em um segundo turno contra o presidente Lula. É um apoio popular que impressiona, especialmente em regiões como o Sudeste, Centro-Oeste e Sul, e entre grupos como evangélicos e conservadores. Manifestações, como o ato na Avenida Paulista em fevereiro de 2024, mostram que a base bolsonarista segue fiel, vibrante e barulhenta. Mas há um obstáculo gigante: as decisões do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que o tornaram inelegível. Para entender como Bolsonaro poderia driblar isso, é preciso primeiro compreender por que ele está fora do jogo eleitoral. Em 2023, o TSE aplicou 2 condenações a Jair Bolsonaro, ambas por abuso de poder. A mais comentada aconteceu em junho daquele ano, com um placar de 5-2. O motivo foi uma reunião com embaixadores estrangeiros realizada em julho de 2022, no Palácio da Alvorada. Nessa ocasião, Bolsonaro questionou a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do sistema eleitoral, sem apresentar provas concretas. O evento, transmitido ao vivo pela TV Brasil, um canal público, foi interpretado pelo TSE como uma tentativa de minar a confiança na democracia, usando a estrutura do governo para fins eleitoreiros. O tribunal considerou isso abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, aplicando a pena de 8 anos de inelegibilidade, contados a partir de 2022, ou seja, até 2030. A segunda condenação veio em outubro de 2023, relacionada aos atos do 7 de setembro de 2022, durante o bicentenário da independência. O TSE entendeu que Bolsonaro misturou eventos oficiais com campanha eleitoral, usando a máquina pública para promover sua reeleição. Novamente, o placar foi desfavorável e a pena foi a mesma: mais 8 anos de inelegibilidade. Essas decisões, segundo o TSE, estão ancoradas na Lei da Ficha Limpa de 2010, que barra candidatos que cometem irregularidades graves no processo eleitoral. Mas por que tantos brasileiros, especialmente os apoiadores de Bolsonaro, chamam isso de julgamento político? A resposta está na polarização que divide o país. Para os bolsonaristas, o TSE, composto por ministros indicados por diferentes governos, incluindo adversários políticos como o PT, teria agido com parcialidade. Eles argumentam que críticas ao sistema eleitoral não são novidade no Brasil.
Outros políticos, como o próprio Lula, já questionaram as urnas no passado sem sofrerem punições tão duras. No GES, a rede social que ferve com debates políticos, é comum ver postagens chamando o julgamento de perseguição ou até de golpe do judiciário. A percepção de que o TSE quis tirar Bolsonaro do caminho em 2026, quando ele seria um adversário temido, alimenta essa narrativa. Por outro lado, os defensores da decisão do TSE argumentam que o julgamento foi técnico e necessário. Na visão deles, Bolsonaro não apenas criticou as urnas, mas usou o peso da presidência para espalhar desconfiança, o que ganhou contornos ainda mais graves após os atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores invadiram o Congresso, o STF e o Palácio do Planalto. Juristas que apoiam o TSE dizem que a lei da ficha limpa existe exatamente para proteger a democracia de abusos como esses, e o tribunal já cassou outros políticos por motivos semelhantes, de prefeitos a deputados. Ainda assim, a polarização faz com que cada lado veja o julgamento sob uma lente diferente. Para uns, justiça, para outros, política. Agora, a grande questão: como Jair Bolsonaro poderia, contra todas as probabilidades, concorrer em 2026? Wagner Fernandes, com sua experiência de décadas no direito, traça um roteiro jurídico que, embora desafiador, não é impossível. Ele compara o processo a uma corrida de obstáculos, onde cada etapa exige precisão, estratégia e um pouco de sorte. A seguir, os passos que poderiam levar Bolsonaro de volta às urnas, explicados com a clareza de quem ensina a fazer um bolo de fubá, mas com os detalhes que só um ex-desembargador poderia oferecer. Passo 1. Recorrer das condenações no STF. O primeiro obstáculo é tentar anular as decisões do TSE. Após as condenações de 2023, a defesa de Bolsonaro apresentou recursos no próprio TSE, os chamados embargos de declaração, pedindo que o tribunal revisasse possíveis erros. Esses recursos, porém, foram rejeitados, com o TSE mantendo as decisões. O próximo destino é o Supremo Tribunal Federal, STF, onde a defesa pode entrar com um recurso extraordinário. Esse tipo de recurso alega que as decisões do TSE violaram a Constituição. Por exemplo, que a inelegibilidade feriu o direito de liberdade de expressão de Bolsonaro ou que a punição foi desproporcional. Wagner Fernandes explica que o STF é como um juiz de última instância, mas com um detalhe: ele raramente interfere em decisões eleitorais do TSE, a menos que o erro seja escandaloso. Para ilustrar, ele lembra o caso de Luiz Inácio Lula da Silva em 2018. Na época, Lula foi barrado de concorrer à presidência por causa de condenações na Lava Jato. A defesa dele tentou reverter a decisão no STF, mas o tribunal manteve a inelegibilidade, argumentando que o TSE tinha competência para decidir. O caso de Bolsonaro é diferente, já que não envolve crime, mas abuso de poder eleitoral. Ainda assim, o STF tende a respeitar a autonomia do TSE, o que torna esse caminho uma aposta arriscada. A defesa de Bolsonaro poderia argumentar que a reunião com embaixadores foi apenas uma crítica legítima ao sistema eleitoral, protegida pela liberdade de expressão. Outra linha seria questionar a imparcialidade do TSE, apontando que alguns ministros, como Alexandre de Moraes, têm histórico de embates com o bolsonarismo. No entanto, Wagner Fernandes alerta: o STF não gosta de ser visto como um tribunal que passa a mão na cabeça de políticos. Derrubar a inelegibilidade por esse caminho é como tentar acertar um pênalti com um goleiro que defende tudo. Passo 2. Pedir uma liminar no STF. Se o recurso extraordinário não funcionar, outra estratégia é pedir uma liminar, uma decisão.
temporária no STF para suspender a inelegibilidade até que o caso seja julgado por completo. Essa tática é como pedir ao juiz: deixa o Bolsonaro concorrer em 2026 e depois a gente vê se ele estava inelegível ou não. Parece ousado, mas há precedentes. Wagner Fernandes cita o caso de Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, que, em 2008, conseguiu uma liminar no STF para concorrer a vereador no Rio de Janeiro, mesmo estando inelegível. A liminar garantiu a candidatura até o caso ser resolvido. No caso de Bolsonaro, a defesa poderia argumentar que a inelegibilidade causa um dano irreparável, já que ele seria privado de concorrer e milhões de eleitores perderiam o direito de votar em seu candidato preferido. O STF, porém, só concede liminares em situações excepcionais e os ministros estão atentos à pressão pública. Imagine o furor nas redes sociais e nas ruas se o STF liberar Bolsonaro para 2026. Wagner Fernandes pondera que, com o atual clima político e a composição do STF, que inclui ministros como Alexandre de Moraes e Luiz Roberto Barroso, a chance de uma liminar é pequena, mas não zero. É como tentar convencer o sogro a emprestar o carro no fim de semana, possível, mas exige muito carisma. Passo 3. Buscar uma anistia no Congresso. Outro caminho menos jurídico e mais político seria uma anistia aprovada pelo Congresso Nacional. O Legislativo tem o poder de criar leis que anulem punições eleitorais, como já fez no passado. Exemplo famoso é a Lei da Anistia de 1979, que permitiu a volta de exilados políticos durante a ditadura militar. Mais recentemente, em 1985, o Congresso anistiou políticos caçados pelo regime, devolvendo seus direitos eleitorais. Wagner Fernandes explica que, teoricamente, o Congresso poderia aprovar uma lei anistiando Bolsonaro, cancelando sua inelegibilidade. Mas isso seria um terremoto político. Primeiro, porque exigiria maioria no Câmara e no Senado, o que depende de apoio de partidos do Centrão e até de adversários do bolsonarismo. Segundo, porque o STF poderia ser acionado para analisar se a anistia é constitucional. Em um país polarizado, uma lei dessas seria vista como um jeitinho para favorecer Bolsonaro, podendo gerar protestos e crises institucionais. Para ilustrar, Wagner Fernandes conta a história de um prefeito de uma cidade pequena em Santa Catarina, nos anos 2000, que foi caçado por abuso de poder, mas conseguiu uma anistia local graças a aliados na Câmara Municipal. A diferença é que um prefeito não mexe com o país inteiro. Anistiar Bolsonaro seria como jogar querosene em uma fogueira. Ainda assim, com o apoio popular de Bolsonaro e a força de deputados e senadores alinhados a ele, como os do PL, esse caminho não pode ser descartado. Passo 4. Mudanças na legislação eleitoral. Um quarto caminho seria alterar a própria lei da ficha limpa ou outras regras eleitorais para reduzir as hipóteses de inelegibilidade. O Congresso poderia, por exemplo, aprovar uma lei que limite as punições por abuso de poder ou que exija provas mais concretas de dano ao processo eleitoral. Essa mudança não seria exclusiva para Bolsonaro, mas poderia beneficiá-lo indiretamente. Wagner Fernandes lembra que o Congresso já discutiu mudanças na ficha limpa no passado, como em 2021, quando houve propostas para flexibilizar as regras de inelegibilidade. O problema é o timing. Para valer em 2026, qualquer mudança na legislação eleitoral precisa ser aprovada até outubro de 2025, por causa do princípio da anualidade, que diz que novas regras eleitorais só valem se forem sancionadas pelo menos um ano antes do pleito. Como já estamos em maio de 2025, o relógio está correndo mais rápido que o Usain Bolt. Além disso,
Alterar a ficha limpa seria politicamente arriscado. A lei é vista como um marco contra a corrupção e os abusos na política, e mexer nela poderia ser interpretado como um retrocesso. Wagner Fernandes compara isso a tentar mudar as regras de um jogo de futebol no meio do campeonato. Os torcedores, no caso, a opinião pública, não vão gostar. E o juiz, o STF, pode anular tudo. Passo 5. Pressão popular e negociação política por X. Fim. Wagner Fernandes aborda um fator que não está nos livros de direito, mas que faz toda a diferença no Brasil: a pressão popular. O apoio maciço de Bolsonaro, com milhões de eleitores, atos de rua e influência nas redes sociais, é uma carta na manga. Se a base bolsonarista mantiver a mobilização, com manifestações como a da Paulista em 2024, isso pode pressionar o Congresso e até o STF a reconsiderarem o caso. Não é que os juízes decidam com base na gritaria, mas a opinião pública tem peso em um país democrático. Além disso, Bolsonaro é um mestre em negociações políticas. Ele poderia articular alianças com o Centrão, governadores e até adversários moderados para construir um cenário favorável, seja para uma anistia, seja para uma mudança legislativa. Wagner Fernandes cita o exemplo de Getúlio Vargas, que, nos anos 1950, usou sua popularidade para voltar ao poder após anos de ostracismo. Claro, os tempos são outros, mas o carisma de Bolsonaro com sua base é um trunfo que não pode ser ignorado. Conclusão. Um caminho estreito, mas possível ao final do episódio. Wagner Fernandes deixa claro que o caminho para Bolsonaro concorrer em 2026 é estreito, cheio de curvas e buracos. Reverter a inelegibilidade no STF é difícil, mas não impossível, especialmente se a defesa encontrar um argumento constitucional forte. Uma liminar seria uma solução temporária, mas depende da boa vontade dos ministros. Uma anistia ou mudança na lei exigiria um Congresso alinhado e um timing perfeito, além de enfrentar o risco de judicialização. E por trás de tudo, aí bastante pressão popular pode ser o empurrão que falta. Ele encerra com uma reflexão que ressoa com os ouvintes. No Brasil, a política é como um samba. Às vezes, parece que está tudo fora do ritmo, mas no final, alguém sempre acha um jeito de botar todo mundo para dançar. A inelegibilidade de Bolsonaro, vista por muitos como um julgamento político, é um obstáculo. Mas a história brasileira já mostrou que, com apoio popular e manobras certas, até os cenários mais improváveis podem se tornar realidade. Resta saber se Bolsonaro e seus aliados vão conseguir sambar direitinho até 2026. O Floripa News Podcast termina o episódio com um convite aos ouvintes. E vocês, o que acham? Bolsonaro vai conseguir voltar para o jogo? Mandem suas opiniões no X, no Insta ou no WhatsApp do programa. Até a próxima, galera. E não esqueçam, aqui a notícia tem o tempero de Floripa.